galerinha da farmácia! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Silvino, sou farmacêutico clínico e aqui o farmacêutico aprende a ter mais resultado com os pacientes. Uma coisa muito comum é o farmacêutico, durante a orientação, questionar se o paciente está aderindo aos tratamentos. E normalmente o paciente diz que faz o uso correto dos medicamentos. Mas, não raro, acontece do paciente não estar usando o medicamento da forma correta. E isso pode acontecer porque ele mentiu para você, mas também porque ele se confundiu. Em ambas as situações, existe uma técnica que aumenta muito a sua resolutividade e assertividade como paciente. E essa técnica consiste em, no dia da sua orientação, o paciente trazer uma sacola com todos os medicamentos que ele tem em casa. E hoje eu vou estar dando 7 dicas para você aproveitar mais essa estratégia. E isso vai mudar e melhorar muito a sua comunicação com o paciente. Você quer saber mais? Bora lá! E o primeiro motivo é a percepção do paciente. E eu acredito que, assim como vocês farmacêuticos, toda vez que nós vamos fazer um serviço novo, uma atividade nova, principalmente quando é uma atividade clínica, nós ficamos um tanto quanto inseguros. Afinal de contas, na faculdade a gente tem pouco contato com o paciente. E ainda não é uma prática comum essas atividades onde o farmacêutico tem um paciente com foco. E quando eu fui iniciar as atividades clínicas, eu pedia para o paciente trazer todos os medicamentos que ele tem em casa. Eu falava, olha, eu vou precisar que no dia que eu vou fazer o seu atendimento, você pega uma sacola e coloca todos os medicamentos que você tem, que eu vou poder fazer as orientações para você. E mesmo que eu não tivesse a maior segurança, mesmo que eu não soubesse fazer ali intervenções, vamos dizer, mais grandiosas, em interação medicamentosa, uma intervenção de necessidade, de prescrição farmacêutica, eu fazia o simples. E o que eu achei muito bacana é que, dentro da minha simplicidade, porque eu pensei, já que eu vou começar aos poucos. Eu não vou querer fazer intervenções que eu possa me comprometer. Então, eu vou fazer intervenções que eu possa ajudar o paciente, trabalhar na promoção, na prevenção, na recuperação. Eu vou ajudá-lo da melhor forma que eu puder. E quando o paciente trazia os medicamentos e eu olhava um por um e explicava para ele, eu percebia que o paciente via valor naquele serviço. Para o paciente, era uma coisa nova. Nossa, nunca ninguém me explicou sobre todos os medicamentos dessa forma. Nunca ninguém pegou e olhou um por um os meus medicamentos para me dizer para que eles servem, para tirar as minhas dúvidas. E olha só que engraçado. Muitas vezes ali no balcão, nós também fazemos orientações. Mas pelo fato de elas não serem sistemáticas e não terem um processo de cuidado ao paciente, o paciente não enxerga como uma atividade clínica. Agora, já quando a gente traz os medicamentos e faz todas as orientações, o paciente já começa a ver valor. E isso é engraçado, que se a gente vai no médico, olha só, o médico ele pede para a gente trazer os exames. Você aí, já foi em algum médico que ele pediu para trazer os exames? O médico deu uma folheada assim, tá bom? Não é estranho? A gente não pensa, será que não era nada importante? Ou será que era ele que não quis falar? Fica essa dúvida. Agora, se a gente vai no médico, o médico olha todos os exames, ele anota, ele explica pra gente qual é o nosso estado de saúde, qual o significado daqueles resultados de exame, a gente se sente mais seguro. A gente sente que o profissional realmente se importa com a gente. E isso faz total diferença na assertividade de uma consulta, de uma orientação qualificada, de um atendimento farmacêutico. Por isso que, no dia da consulta, o paciente trazer uma sacola com todos os
medicamentos é imprescindível. É claro que vão ter ocasiões que o paciente não vai poder trazer a sacola com os medicamentos. E nem todas as intervenções necessitam que o paciente traga a sacola com os medicamentos. Mas é bom que nós conheçamos as estratégias para aplicarmos no momento oportuno. E o segundo motivo é para padronizar os serviços. E quando nós estamos falando em padronizar, é para estabelecermos critérios de qualidade. E isso é uma coisa que os farmacêuticos gostam bastante. A maioria dos farmacêuticos que eu conheço, eles tendem a procurar metodologias e técnicas que já funcionaram para aplicar em suas atividades clínicas. Isso é muito importante. E uma das metodologias de cuidado farmacêutico e atividade clínica é o método Daber. O método Daber foi um método desenvolvido lá na Espanha e esse método já foi utilizado em vários países. E o que é bacana desse método é que, como ele já foi utilizado por milhares de farmacêuticos em vários países, é um método comprovado de qualidade. É um método testado. E se você for observar o método Daber, ele indica que no dia da sua consulta, no dia das intervenções clínicas, o paciente traga uma sacola com todos os medicamentos. E uma outra coisa que eu acho bacana da padronização é para que nós farmacêuticos tenhamos uma linguagem mais próxima. Infelizmente, se um paciente vai numa drogaria, o farmacêutico estará fazendo algumas atividades. E essas atividades muito dificilmente serão iguais às atividades que um outro farmacêutico faz numa outra drogaria. Nós não temos uma linguagem e isso dificulta muito que o paciente entenda qual o propósito daquele profissional, o que o farmacêutico faz. Cria essa interrogação. É diferente do médico. Se você está aqui no Brasil, você está doente, se você precisa de um diagnóstico, quem você procura? Um médico. Se você tem esse mesmo problema de saúde e por algum motivo você está viajando, você está em outro país, você está lá na Ásia, que profissional você vai procurar quando você tiver um problema de saúde e necessitar de um diagnóstico? Você vai procurar um médico. E o trabalho tanto do médico ali na Ásia quanto no Brasil vai ser muito semelhante. Eles vão fazer um diagnóstico e propor uma solução para aquele problema. Por que acontece isso? Porque os médicos, eles têm um processo de cuidado ao paciente. Eles têm metodologias sistemáticas de como cuidar do paciente. Já o farmacêutico, ele acaba se perdendo um pouco e não existe uma linguagem da classe em si. Agora, o que os estudos relatam é que quando o farmacêutico trabalha com foco no paciente, com atividades clínicas, o paciente tende a valorizar o farmacêutico. E o farmacêutico, consequentemente, se sente uma pessoa e um profissional mais valorizado, um profissional que tem alegria no seu dia a dia para trabalhar. É chato quando o paciente não sabe o que a gente tem que fazer, qual que é o nosso propósito, quando nós não somos incluídos como profissionais da área da saúde. E a clínica, e sempre que eu falo em clínica, entendo que eu falo foco no paciente. E a melhor forma que nós conseguimos ter serviços clínicos de qualidade é padronizarmos de acordo com as melhores evidências de sucesso. E a terceira dica é para evitar confusão. Muitas vezes, principalmente quando nós falamos de paciente idoso, eles se confundem para falar dos seus medicamentos. Eu tenho certeza que vocês já vivenciaram isso. O paciente está sem o medicamento na mão e você pergunta assim para ele: como é que você
metformina, por exemplo. O paciente vai falar o seguinte para você: ô filhinho, a metformina, aquele comprimido, é o grande ou é o pequenininho? Eles fazem exatamente isso. Eles não reconhecem o medicamento pelo nome. Eles reconhecem pelas características daquele fármaco. Então, se o medicamento é grande, ele sabe, pô, grande eu tenho que tomar de manhã, no almoço e na janta. E o pequenininho eu tenho que tomar de manhãzinha todo dia. Então, eles fazem essas associações. O idoso, ele tem dificuldade também para ler. Então, às vezes, com aquela letrinha pequenininha, é muito mais prático para ele olhar, reconhecer o medicamento e fazer o seu uso. Então, daí você chega no dia da sua intervenção e você vai sentir que, pô, será que realmente ele está aderindo ao tratamento, está tomando o medicamento correto, se ele nem sabe qual que é o medicamento? E às vezes ele pode estar tomando o medicamento errado mesmo. E esses erros acontecem com frequência. Uma forma desse erro acontecer de maneira clássica é quando troca-se o laboratório. Então, durante anos e anos, o paciente sempre usou aquele comprimido daquele jeito. E numa determinada vez, por algum motivo, não tinha mais aquele laboratório que ele está acostumado e ele comprou ou ele adquiriu o medicamento de outro laboratório. Se esse outro laboratório tiver uma cor diferente na cápsula, se ele tiver um tamanho diferente, existe um grande risco do paciente tomar o medicamento errado. Rodrigo, e como eu faço para ter mais assertividade com o meu paciente estando em posse dos medicamentos? O que você vai fazer? Você vai estar com o medicamento e você vai estar com a receita. Você vai pegar o medicamento, sem falar o nome do paciente, e vai perguntar: seu João, como você toma esse medicamento? E você vai ver se aquilo que ele disse condiz com a prescrição médica. E você pode também questionar: você sabe que medicamento é esse? Você sabe para que ele serve? E você vai fazer isso com todos os medicamentos que ele trouxe. Agora, se durante as informações do paciente você descobrir que aquele modo que ele está tomando o medicamento é diferente do prescrito, você já pode fazer uma intervenção. E essa intervenção, você vai ter segurança para passar as orientações corretas para ele. Se ele não tivesse com os medicamentos ali, você ficaria na dúvida: será que realmente ele está tomando certo? Será que ele não disse que está tomando, mas na verdade é o outro? E a quinta dica é para evitar que os pacientes usem medicamentos repetidos. Mas como assim, Rodrigo? Medicamento repetido? O paciente não sabe, muitas vezes, que o medicamento ele é constituído por um princípio ativo. Então, você tem lá a marca, um nome comercial, vamos pegar, por exemplo, Novalgina. Novalgina é um nome comercial. Mas qual que é o medicamento? Qual que é o princípio ativo? Dipirona. Se o paciente ele tem uma Novalgina e uma dipirona, ele pode achar que são medicamentos diferentes. E isso acontece bastante. Acontece também quando ele passa com um médico que prescreve pelo nome genérico e o outro médico passa pelo nome comercial, ele prescreve pela marca. Daí o paciente tem em casa um medicamento genérico e ele tem o mesmo medicamento, o mesmo princípio ativo pelo nome comercial. Logo, ele está usando o medicamento em doses dobradas 2 vezes mais do que ele necessita. E isso também acontece quando o paciente não sabe que formas farmacêuticas diferentes
aquele chazinho de paracetamol? Tem paciente que não sabe que aquele chazinho é de paracetamol. Ele acha que é um chá natural, que é um chá para gripe, é um chá de qualquer coisa, mas que não é paracetamol. O que ele faz? Ele toma o chazinho de paracetamol e ele toma o comprimido também de paracetamol. E daí, não satisfeito, ele ainda toma um antigripal que tem paracetamol. E ele faz essas misturas e acaba usando o medicamento mais de uma vez sem a necessidade. E qual que é o perigo do paciente usar um medicamento em doses maiores do que o necessário? Os problemas de segurança. Ele pode vir a desenvolver efeitos adversos, muitas vezes graves, pelo uso errôneo do medicamento. No Brasil, grande parte das intoxicações que acontecem é devido ao uso de medicamentos. E a sexta dica é para evitar duplicidade terapêutica. Deixa eu trazer aqui um caso de um paciente que eu fazia acompanhamento. O paciente trouxe para mim os medicamentos, trouxe as receitas e tinha lá diclofenaco. Eu observei, conversei com ele falou que estava usando o medicamento por causa de uma dor e tinha ali também meloxicam e uma outra receita. Eu perguntei para ele, e essa outra receita, esse outro medicamento, do que se trata? Ah, é para dor também. Eu perguntei para ele, mas você tem um medicamento para dor que é o diclofenaco e você tem um outro medicamento para dor que é o meloxicam. Por que você tem duas receitas? Ah, é o seguinte, eu estava com dor, então eu fui no clínico e o clínico me passou esse medicamento. Mas a dor não passava. Eu estava com muita dor, então eu procurei um outro médico. E esse outro médico me passou essa outra receita. Ah, beleza. E como é que você está fazendo o uso desses medicamentos? Me explica um pouquinho melhor. Ah, eu estou usando um meloxicam e daí quando eu vejo que a dor não está passando, eu utilizo um pouco daquele diclofenaco também. Então, eu uso mais o meloxicam, mas eu uso o diclofenaco quando eu preciso, porque a dor está muito forte, né? Então, se eu aumentar os medicamentos, eu aumentando as doses deles, eu aumentando a quantidade, logo eu vou melhorar mais rápido. E daí eu fiz toda a orientação farmacêutica. Falei, olha, deixa eu te explicar. Nós temos aqui 2 anti-inflamatórios. Basicamente, eles fazem a mesma coisa no seu corpo. Se você utilizar os dois ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Você não vai ter um benefício do uso dos medicamentos. Por quê? Porque existe um limite de dose. Até tal dose, o medicamento vai ter uma resposta. Se o medicamento ultrapassa essa dose, ele vai acabar te fazendo mal. É por isso que a gente não toma a cartela inteira de uma vez. A gente vai tomar como? 1 por dia, 2 por dia, conforme a prescrição médica. E a prescrição médica é conforme a dose que é segura para você. Quando você adiciona 2 anti-inflamatórios, é como se você passasse dessa dose de segurança. Logo, ao invés de você apresentar os efeitos benéficos, que seriam a diminuição da dor e da inflamação, você vai apresentar os efeitos adversos desses medicamentos, principalmente dores estomacais. Ele falou, poxa, é mesmo, eu estou sentindo muita dor no estômago, queimação e um incômodo muito forte. Pois é porque você está fazendo uso de medicamentos que não são necessários. Então eu recomendo que você siga a orientação de um médico, preferencialmente o último que você passou, porque é a avaliação mais recente. E sempre que você for no médico, mencione os tratamentos que você já fazia anteriormente. Então essa questão da duplicidade terapêutica, ela é muito interessante e ela acontece com muita frequência. Ela acontece de maneira intencional, como nesse caso que o paciente quis aumentar a dose para ter um efeito mais rápido, mas ela também acontece de maneira não intencional.
Vou trazer aqui um outro caso. Pedi para pacientes trazer os medicamentos e as receitas e, basicamente, o que tinha de diferente nas receitas? Na primeira receita tinha o medicamento simvastatina, que é um medicamento para colesterol. E na receita mais nova tinha um outro medicamento para colesterol, a atorvastatina. Ela estava no lugar da simvastatina. Então, na primeira tinha todos os medicamentos do paciente mais a simvastatina, e na segunda tinha todos os medicamentos do paciente menos a simvastatina, e no lugar dela a atorvastatina. Eu perguntei para a paciente: como você está fazendo uso desses medicamentos? Você me trouxe aqui cartelinha de simvastatina e de atorvastatina. E ela me respondeu: eu estou usando os dois. Deu os dois? Mas por que os dois? O médico pediu para você usar os dois? Não, ele não pediu para usar os dois, mas se está na receita é para eu fazer o uso. O que aconteceu aí? Ela não sabia para que serve o medicamento. Ela não sabia que a simvastatina e a atorvastatina tratam o colesterol. O médico, no dia da consulta, informou a ela que fez a substituição, mas por algum motivo ela não entendeu que precisava interromper o uso da simvastatina. E vai acontecer o mesmo caso que nós mencionamos com os anti-inflamatórios. Ela não vai ter melhoria da parte benéfica do medicamento, porém vai apresentar mais efeitos adversos. Nesse caso, o médico substituiu a terapêutica, pois muito provavelmente a simvastatina não estava mais controlando os níveis de LDL. E a atorvastatina é um medicamento que tem uma resposta mais efetiva para a redução do LDL. É que quando o paciente ele vai iniciar uma terapia nova, a gente tem que ter muito cuidado para ele não manter o uso da terapia antiga e assim acabar usando dois medicamentos para a mesma finalidade. E a sétima dica está relacionada com os erros de dispensação. Essa aí preocupa todos nós farmacêuticos. Quem nunca foi para casa com aquele medo? Será que eu dispensei o medicamento certo? Nossa, isso daí dá um problema enorme. Porque se o paciente estiver usando o medicamento errado, ele não vai ter os resultados terapêuticos e pode agravar uma situação de saúde dele. Certa vez eu estava acompanhando uma paciente que fazia tratamento para hipertensão e estava com dificuldade em baixar os valores de pressão. E ela trouxe para mim todos os medicamentos e as receitas. E durante a avaliação farmacêutica, durante o método clínico, nós fazemos os levantamentos dos problemas de saúde que essa paciente tem. Então ela vai dizer: eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, e ela vai relatar todos os problemas de saúde dela. E quando eu cheguei na parte de fazer a avaliação dos medicamentos, eu vi que tinha ali allopurinol. E eu questionei ela: mas você tem gota? Tem ácido úrico elevado? Ela falou: eu não sei, eu acho que eu não tenho isso não. E eu também não entendi. E eu olhava nas receitas dela e não tinha prescrição de allopurinol. Cara, por que eu tava com esse medicamento aqui, allopurinol, se ela não tem gota, se ela não tem ácido úrico elevado? O médico também não mencionou nada para ela. Será que é algum tratamento alternativo, alguma coisa nesse sentido? Então, vamos deixar aqui de lado e vamos continuar aqui as intervenções. E conversando com ela, debatendo com ela: tá, e cadê o seu propranolol que está prescrito? Ah, tá aí no meio dos remédios. Aí procuro, olho, qual que você está tomando de manhã? Daí ela pegou o allopurinol. Ó, tô tomando esse aqui mesmo, o allopurinol. Ele não é da pressão? Eu falei: não, ele não é da pressão. Da pressão é o propranolol. A gente olha e não acha o remédio, até que a gente descobre o seguinte: ela tinha ido comprar os medicamentos e na dispensação, ao invés de entregarem propranolol, ela recebeu allopurinol. E
por isso ela estava fazendo uso errado do medicamento. E muito provavelmente, se ela não tivesse trazido para mim todos os medicamentos, eu não teria conseguido identificar aquele erro. Ia passar batido. Que ela ia falar que estava usando o medicamento de manhã, para mim estaria ok, eu falar, tudo bem, você está usando, então está aderindo ao tratamento. Quando na verdade ela não estava aderindo ao tratamento porque ela estava tomando o medicamento errado. E daí nesse momento a gente também tem que ter muita ética, pois um erro de um amigo poderia ser o nosso. Então eu conversei com ela, expliquei a situação, falei que provavelmente foi confundido devido à semelhança do nome. Não é para acontecer um erro desses, mas infelizmente pode ter acontecido. E que ela fosse até a farmácia, escrevi uma carta para a farmacêutica, relatando, me identifiquei, mencionei que eu estava fazendo acompanhamento da paciente e foi observado que ela estava tomando o medicamento errado e ela mencionou que ela tinha feito a compra naquela drogaria, inclusive ela tinha o cupom fiscal. E eu pedi para a farmacêutica atender ela e fazer a troca. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tenham visto a importância do paciente trazer uma sacola com todos os medicamentos e assim você ser mais assertivo em suas colocações, em suas orientações e conseguir mais resultado com seus pacientes.